Jesus ainda ecoa no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçar e lançar-me a seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Amém, amém. Boa noite, estão todos me ouvindo? Coloca um joinha aí para mim, se estão ouvindo. Estamos felizes aqui em receber vocês hoje, nesse sábado. Um feliz sábado para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês e suas famílias. Sintam-se abraçados com essa música tão linda de esperança, né? De um dia podemos... Essa certeza de que Jesus está perto de vir nos buscar e a gente está lá com Ele. Obrigada porque vocês estão aqui, obrigada àqueles que são... igual eu, já preocupada em chegar bem cedo. Eu vi que muitos entraram bem cedinho, viu? Sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai fazer uma oração. Eu gostaria, eu mandei uma mensagem particular, mas eu não sei, ela não me respondeu, mas Jaque, tu olha pra gente, a Jaqueline da Igreja do Jardim Clarito, São Cristóvão, desculpa. Se estiver me ouvindo, por favor, abra o microfone, faça a oração pra gente. Jaque? Ela não está me ouvindo. Vou pedir então, Helena, você olha para a gente? Você liga a câmera aí, por favor. Pode ser. Então, vamos lá.
Querido Deus e amantíssimo Pai que estás nos céus, estamos agradecidos, Senhor, por mais uma semana que tivemos, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, Amém. porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Neste momento, queremos pedir uma bênção toda especial para este programa, para esse encontro. Amém. E tudo aquilo que nós ouvirmos venha de encontro às nossas necessidades, que possamos aprender mais para podermos fazer um trabalho melhor para o Senhor. Amém. Perdoa nossas faltas e nossos pecados, dá-nos um bom sábado. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito obrigada, Helena. E agora o pastor Wesley vai falar com vocês, conosco aqui um pouquinho. Boa noite, bom sábado para todo mundo. Que bom que vocês resolveram gastar esse tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho nessa noite, tá? Quando a gente teve em março a reunião com as distritais, a secretaria, a gente combinou que iria tratar de alguns assuntos agora no primeiro semestre, e ficaram 3 assuntos para agora. Abril, né? Que é a comissão da igreja. Depois, em maio, ficou agendas e atas. E ainda em junho vamos ter a disciplina eclesiástica. Daí a gente vai fazer uma nova escolha, votação, para esses treinamentos especiais pelo Zoom, nas sextas-feiras à noite para o segundo semestre, tá bem? Então, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, que a Josicléia vai estar anotando essas perguntas, tá bom? Imagino que não vai ser demorado, porque, afinal de contas, não é um assunto tão complicado assim, e a gente vai dar uma repassada um pouco no Manual da Igreja e um pouco também aqui num PowerPoint. Então, vamos apertar os cintos de segurança e vamos começar aqui com nossa projeção. Josi, está no modo apresentação ou está no modo de... Está apresentado aqui, pastor. Está apresentado. Muito bem, então vamos lá. Está aí Jesus comandando a igreja, está ali o pastor chegando apurado na curva, né? Porque a comissão vai começar, hein? Vocês sabem que acontece muita comissão nesse mundo. Olha, no mínimo 60 milhões de reuniões todos os dias. Então, não vamos nos assustar se a gente tem uma comissão de igreja por mês, tá bom? Não se assustem, porque é muito normal isso, tá certo? E por que é que nós temos as comissões na nossa igreja, as comissões diretivas, né, agora, com o novo manual? Porque o nosso sistema é representativo. E o que é o sistema representativo? Né? Então, é a forma do governo da Igreja Adventista, né? Esse modelo reconhece que a autoridade da igreja repousa sobre seus membros e é expressa por meio de representantes devidamente eleitos em cada nível da organização. Então, ou seja, um grupo maior de pessoas dá para um grupo menor de pessoas a possibilidade de tomar decisão, ok? Assim acontece na igreja local, acontece aqui na OP, acontece na União, na divisão sul-americana, e nos Estados Unidos também, porque é o nosso sistema representativo, tá bom? Então, agora, deixa eu pegar aqui e nós vamos, deixa eu interromper isso aqui, vamos para o manual, vamos lá no Manual da Igreja, tá bom? Deixa eu compartilhar o Manual da Igreja agora com vocês, para a gente dar uma olhadinha no que diz o Manual da Igreja. Então, olha só. Ok? Então, o Manual da Igreja, né, diz, então, que os oficiais que são eleitos, eles fazem parte da comissão da igreja, tá certo? Começa ali, anciãos, né, diácono-chefe, diaconisa-chefe, tesoureiro, secretário, e assim vai.
né? Por exemplo, aqui nós temos um departamento que nem todas as igrejas têm, coordenador da Sociedade dos Homens Adventistas, e nem o Ministério Adventista das Possibilidades, que é, no caso, quando você tem pessoas portadoras, né, de necessidades especiais, como surdos mudos e assim por diante. Você vai notar que tem algumas coisas que a gente não tem mesmo, ó. Ministério de Embaixadores. A divisão sul-americana ela optou por não ter este segmento, que é do lado da continuação dos desbravadores, ok? Tá? Bom, mas então aqui nós temos uma lista das possíveis pessoas que vão participar de uma comissão. Só que logo em seguida vem esse adicional aqui, que dependendo da igreja, se a igreja for pequenininha, não precisa ter uma comissão muito grande. Mas, se a igreja for grande, você pode ter mais gente participando. Se agora a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai notar, por exemplo, que aqui só tem a diretora ou diretor do Ministério da Criança e não tem o diretor do Ministério dos Adolescentes. Mas na nossa lista de oficiais nós temos. Por quê? Porque na divisão sul-americana existe o Ministério dos Adolescentes. E também na igreja local é possível criar mais ministérios do que aqueles que estão no manual da igreja. Ok? Então vamos aqui. Quem que é o presidente da comissão da igreja? É o pastor, né, designado pela associação. Em alguns lugares, se o pastor não quiser ser o presidente da comissão, um ancião pode ser o presidente, ok? Mas o secretário não pode pular fora. Sempre o secretário da igreja é o secretário da comissão e ele é responsável, né, pela agenda e pelas atas, que é o assunto da nossa próxima reunião, ok? Só relembrando aqui, o bom é que seja uma vez por mês, né? Certo? Essa reunião, e que sempre seja no mesmo dia da semana, né? E no mesmo dia do mês também, né? De preferência. Então, por exemplo, todos os domingos em tal horário. Ok? O que mais? Essa reunião ela deve ser comunicada num culto regular de sábado de manhã, né? E todos os membros são convidados a participar. Muito bom. E agora o que foi colocado aqui é que agora oficialmente a gente pode se reunir através de plataformas, seja do Zoom, seja do WhatsApp, alguma plataforma virtual. E o que tem que acontecer é que todos têm que ser capazes de se comunicar uns com os outros, ok? Então, é só isso que é pedido. E, como sempre, não são aceitos votos por procuração ou por carta, né? Então, tem que estar presente, ou pessoalmente, ou através, então, do Zoom ou do Zap, né? Ok? Então, deixa eu voltar lá no PowerPoint agora, para a gente avançar mais um pouquinho. Voltando aqui no PowerPoint, já vimos o sistema representativo, né? Então, o que é importante para uma comissão funcionar bem? Às vezes eu vejo que algumas pessoas elas ficam... ou a comissão da igreja deixa as pessoas nervosas, né? Comissão de igreja deixa a gente com dor de cabeça. Gente, como é que pode o povo de Deus reunido e dar esses calafrios, chilique e esse tipo de coisa? Então, o que é que a gente pode fazer para ter uma reunião boa, né? Uma comissão boa de igreja? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é um presidente
eficiente, um presidente eficaz, um presidente que não fica enrolando, um presidente que fala as coisas de forma clara, né? Tá certo? Então, isso é muito importante para uma comissão ir para frente. A segunda é a preparação da agenda, já levar os itens maduros, né? Os itens discutidos, os itens de forma clara, né? Não dúbia, já levar tudo escritinho. Isso ajuda a ter uma boa comissão. O que mais? O terceiro assunto aqui é discutir o assunto e permanecer nesse assunto, sabe? Não pegar e ficar dando volta, é pegar e resolver o assunto, permanecer nele e resolver esse assunto definitivamente. A outra coisa importante para uma comissão funcionar, as decisões tomadas, elas devem ser imediatamente executadas. Vocês entendem isso, né? Então, tomou uma decisão lá, comprar tal coisa. Tem que ter dinheiro, tem que comprar, tem que dizer quem vai comprar e resolver logo isso para não ficar nada pendurado. Tá bem? Agora, existem vários tipos de comissão. Tem essa aqui, brainstorming, né? Que é brainstorming, lá em Minas Gerais é toró de parpite. Então, é uma reunião onde você vai para justamente discutir coisas e tal, saber como é que vai, se vai fazer ou não vai e tal. Então, uma reunião assim mais de discussão. Mas também, às vezes, precisa de uma reunião para consultas especiais, né? Por exemplo, vai reformar a igreja, então vamos fazer uma comissão, puxa vida, quanto dinheiro vai nisso, quanto tempo vamos gastar, o que é que está estragado, enfim, se vamos ter que nos reunir em outro lugar. É uma comissão especial que nós podemos ter e necessariamente não precisamos tomar ali nenhum voto. Uma outra é comissões para delegar responsabilidade. Uma coisa foi votada na última comissão e essa coisa não está funcionando. E vocês, que são secretários e secretárias de igreja, junto com o presidente da comissão, vocês são responsáveis para fazer esses itens andarem. Os assuntos têm que se cumprir. Por que é que vai votar uma coisa e vai ficar parado? Então, se não está funcionando com um, tem que funcionar com outro. Mas o assunto tem que ir para frente, tem que destrinchar. Às vezes para tomar decisões finais sobre um tema, outras vezes é para resolver problemas, né? Seja elas de ordem doutrinária, ordens de relacionamento ou de ordem eclesiológica também. Às vezes a gente precisa de uma comissão para persuadir, para inspirar. Esses dias eu fiquei sabendo que tinha uma igreja que não se reunia ainda nas quartas-feiras depois da pandemia. Então, às vezes, você tem que ter uma reunião dessas, chamar os membros da comissão, escuta, tem que ser. Aqui nós nos reunimos sábado, domingo e quarta, pelo menos 3 cultos. Então, você tem esse tipo de reunião para chamar as pessoas para responsabilidade ou para inspirá-las, né, e desafiá-las. As comissões também elas podem para aprender, né? Aí o pastor Luiz, por exemplo, um dia passar pelo distrito e chama a comissão, algum assunto sobre evangelismo, sobre liderança, e o pastor Luiz faz uma palestra, por exemplo, né? E às vezes são reuniões para trocar informações sobre assuntos, né? Às vezes tem igrejas onde as coisas andam muito entruncadas, então você pode reunir uma comissão para trocar as informações, para organizar as coisas, a fim de que tudo caminhe certo. Tá bem? Bom, mas o processo de uma comissão ele é simples. Ele começa, quem sabe, das pessoas longe uma das outras, mas no final da comissão, ou no final de cada voto,
as pessoas precisam terminar unidas. Por isso que tem que ter uma boa agenda, para que o conteúdo seja claro, tem que ter um bom presidente, que ele consiga explicar e levar essa comissão de um jeito tranquilo, né? E também de uma forma clara, eficiente, para que todos cheguem unidos no final. Se a gente termina uma comissão e a gente está mais desunido do que no começo, então não foi uma boa comissão e a gente não teve, quem sabe, evidências suficientes para tomar, né, uma decisão boa. Por isso que a gente tem um roteirinho, o que a gente faz antes de uma comissão, né? Então, a gente pega e antes da comissão tem que tratar da agenda. Então, a gente recolhe os assuntos de forma organizada. Nós já temos a agenda da secretaria, que já provê uma ordem, mais ou menos, né, de como deve constar os assuntos numa agenda. Depois que esses assuntos estão todos recolhidos, catalogados, como seria bom se o pastor, né, os anciãos, secretário, tesoureiro pudessem conversar, dar uma passadinha nessa agenda antes da própria comissão, porque é para unificar, né, a ideia, ter certeza que o assunto é relevante, confirmar as coisas. Porque se a gente leva um assunto não discutido, não amadurecido, a gente se perde, fica conversando muito sobre um tema que poderia ser resolvido muito rápido. Assim, se o pastor, os anciãos, secretário, tesoureiro, já eles estão em harmonia sobre um tema, aquilo vai muito mais rápido. O que mais? Bom, aqui é normal, né? Que acontece no início de uma comissão, são as boas-vindas, confirma-se o quórum, geralmente é um devocional, um texto com uma oração. Depois, o que a gente devia fazer? Um pequeno relatório da comissão anterior, checar, ver se aquilo que foi votado realmente aquilo aconteceu, né? Foi executado. Quem sabe um momento de anúncios, né? Onde é que está a água, se alguém precisar de alguma coisa, como é que faz, etc. Tá bem? E depois a gente começa pelos itens fáceis da agenda, porque a agenda ela tem que ir num crescendo. Os itens fáceis, depois os itens menos fáceis, e no meio da agenda tem que ser os itens difíceis. E depois, quem sabe, temas para discussão, né? Depois os temas mais fáceis, e aí daí a gente termina. Você consegue perceber, né, que é quase como subir uma montanha. Então, você vai do fácil, chega lá no alto, é uma coisa difícil, e depois você retorna para as coisas mais simples, mais fáceis, e a gente termina uma comissão com bom humor, com alegria, com vitória, né? Todo mundo animado. O que mais? Bom, esse é o segredo de preparar a agenda com antecedência, sabe? E se a gente não conseguir, melhor, fazer uma boa agenda, a gente tem que lutar mais para isso, para poder finalizar estruturando essa agenda do jeito diferente, né? Entregar uma cópia dessa agenda para o pastor, né? Para o presidente da comissão, verificar cada documento, saber realmente sobre as transferências, as fichas de batismo, os orçamentos, ter tudo isso em mão. Porque se o secretário não tem esses documentos em mãos, e aí começa a surgir perguntas, aí onde é que está? E aí busca, e aí para, aí vai numa gaveta, não sei aonde. Gente, dá um atraso, isso dá um mal-estar ali, e as pessoas ficam nervosas com isso. Então, a gente da secretaria, a gente consegue pegar e estruturar para que isso tudo avance direitinho, né? A outra, né, com o local também, né, se está muito frio, então
colocar um aquecedor, se está muito quente, colocar um ventilador, para que a gente consiga ter um ambiente agradável, né? Uma iluminação boa ali também, ok? Bom, aqui eu peguei uma foto da internet, para você ver que não é uma comissão de igreja, né? Mas aqui está fácil de saber, né? Onde estão o presidente e o secretário dessa comissão e onde estão os outros membros dessa comissão. Eu não sei aí na sua igreja como é que vocês fazem, né? Se vocês... Aqui na OP, pastor Luiz senta no meio, eu sento de um lado, Edson senta do outro. E não sei aí na igreja de vocês. Mas, se vocês quiserem, preparem uma mesa também lá na frente. E aí, pastor senta de um lado da mesa, você senta do outro. Fica fácil de colocar os papéis em cima, os documentos, ficha de batismo, tudo certinho, para que, né, não precisa ficar de olho comprido para lá, para cá, e assim as coisas andam certinhas, andam juntas, né? Vamos lá. Claro, uma receita para funcionar, para dar certo, é começar no horário. Então, foi marcada a reunião no dia e naquele horário, a gente começa no horário. A segunda coisa agora, a gente apresenta, então, os participantes, se tem os convidados, né? Apresenta esses convidados, tem que ver se eles vão ter direito à voz, ter direito a voto. Depois, você fixa as pautas. Então, o que é fixar a pauta? Então, hoje, irmãos, a nossa comissão ela tem 10 assuntos, ok? E nós vamos ficar nesses 10 assuntos. Não aceitar temas de última hora. Vai que surge um tema de última hora, bom, aí tem que dar uma trégua na comissão para discutir isso junto com o pastor, com os anciãos, com o tesoureiro, para ver se leva esse tema de novo. Porque, às vezes, é muito arriscado você colocar um tema de última hora, né, numa comissão. Isso pode dar muita confusão. Então, por isso que a gente prepara uma agenda e fica dentro dessa agenda, e se tiver outros temas, deixa para o outro mês. Bom, sempre é bom relembrar o objetivo daquela comissão. Às vezes a comissão pode ter, né, vários objetivos, mas às vezes a comissão é para tratar da Semana Santa, do batismo da primavera, né, ou, enfim, de temas, e é bom pincelar isso, porque você vai mostrando o caminho que essa comissão ela vai seguir, tá bom? E aí, depois que está todo mundo calmo, todo mundo já sabe para onde é que a comissão vai, então vamos revendo os assuntos, né, juntos. O presidente pede para a secretária, para o secretário apresentar cada um desses assuntos, e ele vai comandando a votação de cada um destes temas, certo? O importante é que se proporcione à comissão alternativas suficientes para uma boa decisão, para uma boa tomada de decisão. Isso que é o mais importante, que todo mundo tire suas dúvidas e, na hora de votar, estejam conscientes daquilo que é o melhor, né? De como vai ser, as datas, horários, as propostas, né? Todas elas claras. Tá certo? Bom, eu já tinha falado isso antes, mas colocando aqui de novo, né? Começar com os temas fáceis, né? E ir para os temas difíceis, aclarar cada ideia proposta, né? Não ir rápido demais com os assuntos. Se alguém ainda tem alguma dúvida, vamos devagar. A outra coisa é dar oportunidade iguais a todos, né? Se uma pessoa já falou uma vez, ela tem que aguardar até todos os que levantaram a mão terem a oportunidade de falar também. Ok? E se muita gente quer falar, de repente o presidente, né, você tem que ajudar o pastor, o ancião, e dar uma dica de ele cronometrar. Olha, irmãos, temos aqui 5, 10 mãos levantadas, quem sabe
1 minuto para cada um dos irmãos colocar aqui o seu assunto, porque senão essa comissão vai se arrastar, né? E aí vai ficar complicado, né? Uma coisa que era para ser simples, rápida, fácil, vai ficando prolixa. Claro, a ideia é minimizar os conflitos, né? A gente não vai para embates, né? A gente vai ali para resolver as coisas da forma mais simples possível, né? E com o espírito cristão, ok? Claro que outra coisa é a gente que alcançar o consenso geral, mas às vezes tem alguém que não concorda e ele vai ser contra aquilo, não vai votar a favor. A gente também não precisa ficar assim preocupado em que tenhamos uma uniformidade de 100%, né? Por isso que numa votação, né, geralmente usamos aquele critério de 50% mais um, ok? Quando estão todos os membros ali presentes. Porque é normal que alguém discorde, né? E não é proibido discordar, e a gente não deve se escandalizar com quem discorda. Porém, para que um assunto avance, claro, precisamos sempre da maioria. A outra coisa que tem que fazer com cada assunto é sumarizar esse assunto, né? Tentar resumir ele. Claro que quando a gente copia aquele voto lá da comissão, ou melhor, da agenda da secretaria, ali ele já está do tamanho certo, com as palavras certas, né? Suficientemente claros os verbos, para a gente poder tocar esse assunto, né? Da melhor forma possível. Ok? Muito bem. O que mais ainda nós temos aqui? Ainda durante a comissão, então, naquilo que precisa delegar responsabilidade, né? Tem que delegar autoridade para quem for responsabilizado por cumprir uma decisão. Por exemplo, visitar o irmão fulano de tal. Então, se o irmão fulano de tal tem que ser visitado, então tem que dizer quem é que vai visitar esse irmão. Se vai se comprar alguma coisa, quem é que vai comprar e o orçamento que tem que trazer, até que valor pode gastar, ok? Porque se a gente não definir bem essas pautas, esses assuntos eles vão ficando redundantes, né? Ok? E, claro, no final, avaliar o trabalho feito, né? Queremos agradecer aos irmãos que estiveram aqui nessa nossa reunião de comissão. A comissão foi muito importante. Tivemos 1 hora aqui de trabalho pesado. Muito obrigado, avançamos bastante, né? E assim a gente consegue sumarizar para terminar a reunião da comissão de uma maneira boa, né? Pontuando, resumindo, clarificando, para que não reste nenhuma dúvida no final dos trabalhos, né? E assim como a gente começa no horário, a gente também termina no horário. Se não dá para terminar no horário, o que faz? A gente convoca essa comissão para um outro horário. Mas se a gente não terminar no horário, geralmente as pessoas vão ficar incomodadas com isso e alguns nem vão querer voltar nas próximas reuniões da comissão, porque fica prolongado, se antes do culto invade a hora do culto. Então, a gente tem que começar no horário, claro, conferir o quórum e também terminar no horário, respeitando, né, aqueles que estiveram presentes. Ok? Agora, aqui, eu sei que isso é bem comum, né? Mas seria bom a gente sempre relembrar aqui como é que acontece, né? Por que é que tem que ter um secretário e por que é que tem que ter um presidente? Seja numa comissão diretiva de igreja, seja na hora da reunião regular ou na hora da reunião administrativa. Por quê? Em primeiro lugar, sempre o secretário, né, ele introduz cada assunto da agenda com a expressão proponho, né?
Então, recebimento de membros, proponho, né? Transferência de membros, proponho. Aí o presidente, o pastor, o ancião vai dizer, está proposto. E, em seguida, ele vai pedir apoio. Então, tem apoio para esse recebimento de membro ou para conceder a carta de transferência? Então, pelo menos, alguém tem que levantar a mão nessa hora do apoio. Se ninguém levantar a mão na hora do apoio, e outra coisa também é que quem fez a proposta, ela mesma, não pode, né, levantar a mão para confirmar a proposta que ela fez. Sempre um terceiro tem que confirmar essa proposta. Então, a hora que tem esse apoio, então a gente avança para o próximo passo, que é o 3. Então, vem o momento das observações. Irmãos, estamos aqui para as observações. Alguém tem alguma observação a fazer? Quando as observações são de cunho particular, a gente pede para essas observações elas serem feitas, então, claro, ali para um dos anciãos ou o próprio pastor, e a gente não faz essas observações em público. Mas, quando são observações gerais, não tem problema, elas podem ser feitas em público. E aí, depois das observações, o presidente coloca o assunto em votação. Quantos são a favor e quantos são contrários, né? E, de repente, é bom ter mais alguém lá na frente do que você e o pastor, ou do que você e o ancião. Ter mais um ancião lá na frente para ele ajudar a contar os votos, né? Quantos foram a favor e quantos foram contrários. Na maioria das vezes, as nossas votações são calmas, né? Mas sempre é bom a gente ter certeza de como saiu essa votação. Então, você introduz o assunto, né? E fala, proponho. Depois, quem está na presidência da comissão pede o apoio. Quando há apoio, então o tema avança, e aí se abre para as observações, e depois das observações, então, vem para a votação, e ainda tem um último passo nesse sistema, que é quem está liderando essa votação lá na hora, ele tem que declarar votado. Então, irmãos, agora quem está a favor, levante a sua mão direita, ao contrário, os mesmo sinal. Então, teve uma ampla maioria, e daí ele tem que dizer, irmãos, então está votado, ok? E isso finaliza, então, esse processo. Ok? Bom, e o que vem depois da comissão? Depois da comissão, todo mundo vai embora, e nós, né, da secretaria, a gente fica para transformar a agenda numa ata, e o bom é que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível, né? Eu acho que a tolerância de tomar as assinaturas, né? Se já consegue durante a semana, melhor, mas se não, na próxima comissão da igreja, quando o pastor vem, né? Ele já assina a última, e você também assina, e aí aquilo já está pronto para arquivar, né? Ali na pasta de atas e também no computador, né? E colocar direitinho para que, quando o pastor Osni solicite para você mandar, né, as atas para ele dar uma olhadinha, já esteja tudo do melhor jeito possível, né? Tá certo? Muito bem. Antes disso aqui, vamos parar por aqui um pouquinho. Temos alguma pergunta até aqui? Hein, Josi? Pastor, tem uma pergunta. Você está me vendo? Ah, tá. Tô. Deixa eu ler aqui a pergunta. Geralmente, o pastor ele é o presidente e ele faz a comissão. E no caso da reunião administrativa, e o ancião ele lê a ata, então a assinatura lá como presidente é do ancião ou é do pastor? Na reunião, na comissão, na reunião administrativa, que o ancião lê a ata.
irmãos, uma reunião regular, sim, aí o ancião ele pode assinar. Reuniões administrativas, o ancião que lê também pode assinar. Mas quando a reunião administrativa trata de assuntos de disciplina eclesiástica, então, irmãos, precisamos que o pastor esteja presente nesse dia para a leitura de questões de disciplina eclesiástica. Muito obrigada, pastor. Só recebi essa pergunta até agora. Ninguém fez. Muito bem. O tema é fácil, né? O tema não é complicado. Estamos aqui repassando, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. E agora, então, se ninguém tiver mais perguntas, eu quero ir para o finalzinho para a gente falar aqui sobre possíveis membros de uma comissão. Eu vim de uma região onde eu nasci, longe daqui, perto de lá, em que as pessoas eram muito brabas. Elas batiam com a mão na mesa e resmungavam. E eu acho que aqui na OP não tem isso, né? Porque a OP é top. Ninguém fica brabo, ninguém... Mas a gente tem que lembrar que existem vários tipos de membros de comissão de igreja, tá bom? Então, esse material não fui eu que fiz, então a culpa não é minha, mas eu achei muito interessante para a gente ter uma ideia, né? Então, vamos supor que lá na comissão tenha aquele irmão, né? Que ele é briguento, né? Tem esse irmão aí, o briguento, ele gosta de ficar discutindo os assuntos e coisa e tal. Então, como é que a gente lida com essa pessoa numa comissão? Então, mantenha ele calmo, né? A hora que ele vai, você já... Olá, irmão, que bom, mas calma aí, irmão, vai dar tudo certo, né? Então, não deixar ele devagar, né? No grupo. Então, seja objetivo com ele, né? Não deixe ele monopolizar o debate. Obrigado, irmão, obrigado. Foi muito boa a sua colaboração e agora vamos dar oportunidade para outro irmão, para o próximo irmão. Então, você já alivia, né? Esse momento aí, se caso exista alguém assim, né? Mas você tem que usar, por exemplo, aqui, as pessoas sábias, né? Porque, geralmente, as comissões, estamos decidindo coisas complicadas, e você sabe quem são os sábios. Eles falam pouco e são ponderados. E, às vezes, quando o briguento está falando muito, justamente você tem que pedir para esse irmão sábio, para essa irmã sábia, né? Olha, irmão, o que você acha sobre esse assunto? Tem um irmão fulano aqui que está um pouco preocupado com esse tema. Por favor, irmão sábio, você poderia nos ajudar? O que é que você pensa sobre o assunto? E aí ele vai quebrar, né, aquele momento complicado ali e vai trazer aquela sabedoria, né? Bom, tem talvez, aqui o Senhor sabe tudo, né? Não sei se tem alguém que se encaixa nesse perfil, né? Que ele entende de tudo, de bomba atômica até batistério. Então, e ele é prolixo, né? Então, o que fazer com essas pessoas que têm, né, esse comportamento prolixo? Então, diz ali, faça arranjos para que o grupo diminua o seu orgulho, né? Você pede a opinião de uma outra pessoa sobre o mesmo tema, e como você vai ver, uma coisa vai ajustar a outra também. Bom, talvez, não sei, se aparecer alguém que gosta muito de contribuir, né? Muito de falar, né? Então, não dá para deixar essa pessoa falando sempre. Então, tem que interromper a pessoa com delicadeza, porque a gente tem um período para terminar a comissão, né?
e dá um tempinho a mais, irmão. Mais 30 segundos, o irmão consegue fechar o seu pensamento, por favor? Então, em mais 20 segundos. E o que fazer com o tímido, né? Às vezes tem pessoas também que entram e saem da comissão e não falam nada, né? Não tem palpite, não tem opinião. A gente tem que ajudar essas pessoas a adquirir, então, autoconfiança, né? E como é que a gente faz isso? Começando com perguntas fáceis, né? E vai reforçando aquilo que ele vai dizendo, acertando. Olha, parabéns, gostei da sua opinião, irmão. Continue assim e tal, e você vai reforçando, né? Okay? Mas, de repente, você tem lá, né, alguém que é opositor. Sempre ele tem uma objeção a alguma coisa, né? Tudo já foi combinado, às vezes, né? As dúvidas foram tiradas, mas chega na hora e ele vai se opor, né? Então, claro, é verdade que ele tem as suas preocupações. Então, utilize as experiências e o conhecimento que ele também tem, né? Agradeça a participação e sempre peça a opinião de uma outra pessoa para justamente você não ficar só com um lado da balança, tá bom? E mais aqui? Talvez tenha aquele irmão dorminhoco, né? Não sei se tem irmão dorminhoco em comissão de igreja. Às vezes no culto eu sei que tem, né? Mas em comissão acho que não dá tempo dele pegar um soninho, não, né? Mas então, se ele está lá no mundo da lua, né? Nada está interessando ele, então faça questionamentos, né? Sobre as atividades dele, se ele já participou de algum evento, sobre aquele assunto, e, enfim, se ele tem algum exemplo para dar, né? Então, é muito importante que todos participem. Por isso que é uma comissão, não é para monopolizar. Bom, e talvez haja algum membro, né, que participe da comissão da igreja que tudo ele já fez, ele já foi, já participou, porque ele já morou não sei aonde e tal, e ele já fez isso, resolveu daquele jeito. Ok, não tem problema, né? Não tem problema, irmão. Que bom que o senhor trouxe sua experiência aqui e você pode usar a técnica, né? Sim, mas e se for de outro jeito, como é que nós faríamos esse assunto? Então, dá um equilíbrio, né? E, finalmente, tem aqui o espertinho, né? Que ele, às vezes, quer ser mais esperto do que até o presidente da comissão, né? Do ancião que está dirigindo a comissão ou do pastor, né? Nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? Geralmente, o melhor é fazer como Jesus, é responder uma pergunta com outra pergunta. E ele vai questionar de um jeito e ele vai dizer, mas isso aqui nunca foi feito nessa igreja, né? Então você vai dizer, mas tem certeza mesmo? Você não lembra de outra vez que isso foi feito aqui na igreja? Então, coisas assim vão ajudando a ter um ambiente, né, melhor nas nossas comissões e, com certeza, Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar e vamos ter comissões cada vez melhores, menos cansativas, mais rápidas e com melhor tomada de decisão. Pastor, Sim. mais uma pergunta aqui. É obrigatório a igreja ser comunicada de toda reunião que tiver? Toda reunião regular, administrativa, é obrigado a comunicar a igreja? Se for uma comissão diretiva, essa comissão ela tem que ser convocada num sábado de manhã, no horário de culto. Se for uma reunião regular, aquela em que no sábado de manhã trata ali sobre, geralmente, transferência, recebimento de membros, essa não precisa convocar. Se for uma reunião administrativa, né, ela tem que ser convocada com uma semana de antecedência,
ali vão votar o orçamento do ano, os projetos do departamento. Se, porventura, vai ter disciplina eclesiástica, né, numa reunião administrativa, aí essa reunião tem que ser convocada com 2 semanas de antecedência. Muito obrigada. Só recebi essa pergunta até agora também. Claro que, às vezes, gente, é possível ter subcomissões. Então, por exemplo, a subcomissão de construção. A comissão de igreja delega um número menor, 3 ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, a responsabilidade de formar a subcomissão de construção. Nesse caso das subcomissões, não são necessários avisar no sábado de manhã e tal. É necessário só que ela se reúna e traga o resultado, a proposta, para a reunião da comissão diretiva. Obrigada, pastor. Alguém mais tem alguma outra pergunta e gostaria de fazer, tirar alguma dúvida? Aproveitem, gente. São os tímidos hoje. Muito bem, eu acho que deu, né? Então tá. Que bom que vocês já sabiam. Todo mundo tem manual da igreja? Alguém não recebeu o manual da igreja? Ou regras de ordem? Todo mundo tem manual da igreja e regras de ordem, né? Quem não recebeu, nos manda uma mensagem no nosso celular que a gente vai providenciar, gente. Muito. Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Sobre a aprovação de algum assunto. É preciso ter, no mínimo, o número do quórum ou a maioria? Ter o mínimo ou a maioria do quórum para ser aprovado um assunto? Tá, isso numa comissão de igreja? Sim. Tem que sim. A comissão da igreja só pode começar a apresentar os assuntos se tiver quórum. Que é quórum, a quantidade mínima de pessoas, né, votadas para que uma comissão ela funcione e que todos a favor votem um assunto. Ok? Então, se o quórum é 7 pessoas da comissão, tem que ter as 7 pessoas para poder iniciar a comissão. Claro que se tiver 5 pessoas, pode cantar, pode orar, pode ler a Bíblia. Mas na hora de fazer uma proposta, aí tem que ter as 7, que é o quórum mínimo. Obrigada, pastor. Gente, vocês que estão mandando mensagem aí que não tem o manual, eu peço, por favor, que manda no celular, que aí só assim o nome eu não vou saber quem é, nem de que igreja que é. Então, vocês mandam no celular que depois a gente vê para vocês, por favor. A comissão que é feita só com os líderes, sem o pastor, ela tem que ser registrada em ata? Toda comissão diretiva da igreja, ela gera uma ata. Se o pastor não está presente, o pastor tem que autorizar o ancião ou um dos anciãos a ser o presidente da comissão, e você sempre vai ser a secretária, o secretário da comissão, e isso vai gerar uma ata. A menos que esta comissão ela foi para aprender ou foi para discutir uma coisa e não para a tomada de uma decisão final. Muito bem, muito obrigada, pastor. Mais alguém? Só isso? Acho que é isso. Tá. Cristiane, ou alguém mandou aqui outra mensagem. Um evento como, por exemplo, um chá evangelístico, deve ser votado em comissão? Ou o ministério responsável pode tomar todas as decisões sem passar pela comissão diretiva? As igrejas devem ter um calendário de atividade, gente, para não se trombarem, ok? Então, e isso é votado na comissão diretiva e não numa reunião regular. A comissão diretiva já tem autoridade para votar. Então, saída do clube, esses chás e outras reuniões, piqueniques. Às vezes, a gente coloca lá no mural da igreja ou avisa a igreja.
mas a comissão da igreja ela tem autoridade plena para isso. Obrigada, pastor. Acho que essa foi a última pergunta. Alguém mais quer perguntar? Excelente, me parece que foi bom. Que legal ver a carinha de algumas de vocês, né? Então, Pastor, só... Desculpa outras atrapalhar. estão de Bob, né? Preparando para amanhã, para o sábado, eu entendo isso. Ah, Só mais uma questão para a gente lembrar elas, que as atas têm que ser enviadas até domingo, né? até domingo. Então, gente, vamos lá, pastor Osni está esperando pelas atas, para ele dar uma olhada, conferir e ajudar vocês a continuarem, né, nesse padrão de excelência. Então, Josi, qual é a nossa próxima reunião Zoom? Você tem aí o bannerzinho? Pastor, deixa eu procurar aqui. Procura aí, Josi, Que eu para a tô... gente lembrar que vai ser agora no mês de maio, na sexta-feira à noite. só não estou lembrada que dia que é. Só um minuto. Eu acho que eu até apaguei a mensagem. Ai, pastor, eu não estou lembrada, mas a gente Não pode, como é que... Ah, tá, aqui, dia 19/5. Então, sexta-feira, 19/5, Agendas ok? A gente tem nossa próxima reunião. O pastor Osni vai falar sobre agendas e atas, tá bom? Então, tá. Obrigado, gente. Bom sábado para todos.